Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é sobre a prova de sexta-feira. E como é que vocês foram? Foram bem? Foram mal? Ou mais ou menos? A maioria foi bem? A maioria? Estava fácil? Mais ou menos? Tudo bem. Então, assim, eu já comecei a corrigir a prova de vocês. Já corrigi acho que mais da metade das provas. Tá? Fiquei feliz. Nós tivemos uma média, até então, né, ainda não terminei, mas está uma média boa. Nós já tivemos alguns que fecharam, né, o que me deixou muito feliz também. Mas eu tenho um recado para todos vocês, né, tanto para os que se deram bem, quanto que os que não se deram tão bem assim. Bom, então, eu quero que ninguém aqui cometa um desses erros, né. O primeiro, o pessoal que tirou 10, o pessoal que está muito feliz com a sua nota, não relaxe, tá, gente? Não é que cálculo 2 não vai ficar difícil. Não, é assim, cálculo 2 vai ficar tranquilo. Mas não relaxe a ponto de você dizer assim, está muito fácil, a prova vai ser sempre assim muito fácil e não estuda. Né? Aí você acaba não estudando tanto para as próximas. Então não faça isso. E o pessoal que não tirou uma nota tão boa agora, não se preocupe, porque ainda dá para recuperar. Então o que eu aconselho? Quando você tiver a sua prova, você olha o que você errou, você compara, vê o que faltou para você fechar a prova, revise tudinho e já se prepare para as próximas. Então, a gente ainda está bem no início, muita coisa ainda vai acontecer, muitas provas ainda vão acontecer, tá bom? Outra coisa, segundo aviso, quem perdeu a prova, ou porque estava doente, alguma coisa assim, já tem lá no Moodle o requerimento de segunda chamada. Então, você vai lá, você preenche, você anexa o documento que comprova que você estava impossibilitado de fazer prova naquele dia. E aí, pronto, você espera e quando for a data marcada da segunda chamada, você vai fazer. Lá no nosso cronograma, já está lá, inclusive, a data da segunda chamada. Se você reparar, lá está assim, por exemplo, a gente vai fazer prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Essas 4 provas, a média delas que vai ser da primeira avaliação. Caso você tenha perdido alguma dessas provas, eu perdi a prova 1, perdi a prova 3, você vai entrar com o requerimento de segunda chamada, e a segunda chamada vai ser depois dessas 4 provas. Ou seja, o assunto da segunda chamada vai ser o assunto da primeira avaliação, ou seja, da primeira prova, segunda prova, terceira prova, quarta prova. Ah, professor, mas eu só faltei a primeira. Eu posso fazer só da primeira? Não. A segunda chamada vai ser desde a prova 1 até a prova 4, o assunto, tá bom? Mas não se preocupe, apesar do assunto ser maior, ajuda vocês a revisar os conteúdos. Então, quem perdeu a prova, né, já sabe, entre com o requerimento e já vai estudando desde já os conteúdos das provas. Terceiro aviso, nós já temos lá na plataforma Moodle as nossas notas de aula, da primeira avaliação todinha. Então, até aqui e também as próximas semanas já está lá, pelo menos, a primeira avaliação. Lembrando que essas notas de aula é da professora Nazaré, que era a professora também de Cálculo 2 aqui no Projeto Newton, tá bom? Então, as notas de aula estão excelentes, uma boa qualidade. Então, vão lá, estudem, e com as notas de aula você consegue até fazer as listas semanais de vocês. Então, é isso. Então, dados os avisos, vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente vai dar continuidade nesse assunto de vetores. Então, na aula passada, a gente aprendeu o que é um vetor. Né? Para a gente, pelo menos por enquanto, vetor é um segmento de reto orientado. A gente definiu uma classe de equipolência. Disse que um vetor, a gente escolheu um representante para ele saindo da origem. Enfim, a gente começou a trabalhar com vetores. Hoje, a gente vai continuar nesse foco de vetores. Em especial, hoje a gente vai trabalhar ângulos entre vetores. Então, olha só, trouxe aqui para vocês, no slide, aula número 4. Né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre vetores paralelos e ortogonais. Não somente isso, né? Eu dividi essa aula aqui em 3 partes, olha só. Primeira, ângulo entre vetores. Segundo, base canônica. E terceira parte, direção e projeção de um vetor. Vocês vão perceber que a aula de hoje, nós vamos ter algumas demonstrações, desde o início da aula até o final. Tá bom? Então, não se preocupe, demonstração é muito legal, é muito divertido. Aproveite para aprender as demonstrações. Mas antes de eu começar a demonstrar alguma coisa aqui, eu quero só relembrar aqui no slide o nosso último assunto da aula passada, que foi produto interno, que é a mesma coisa que produto escalar. Então, você já sabe como é que calcula isso, né? Você tem aqui 2 vetores, vetor U, x1, y1, z1, vetor V, x2, y2, z2.
E quando você faz produto escalar ou produto interno, nada mais é do que você pegar a primeira coordenada de cada um e multiplicar. Tá aqui, ó, x1 vezes x2. Depois você vai somar com y1 vezes y2 e depois você vai somar com z1 vezes z2. Esse resultado vai ser um número real, por isso que a gente chama de produto escalar. Agora, a gente vai usar o produto escalar ou produto interno justamente para calcular o valor do ângulo entre dois vetores. Então, aqui eu já montei um esquema para a gente. Você tem aí, ó, 3 vetores. O vetor que está em vermelho é o meu vetor U. O vetor em azul é o vetor V. E para completar o meu triângulo, eu coloquei esse outro vetor aí tracejado. Esse vetor tracejado é o vetor V menos U. Ou seja, quando você pega o vetor V, soma com o oposto de U, você consegue posicioná-lo dessa forma, formar esse triângulo. Nosso objetivo aqui, ó, é encontrar esse ângulo aqui, que eu estou chamando de ângulo θ, que é o ângulo formado entre esses dois vetores. Então, a nossa aula começa aqui, já começando com uma demonstração. Então, vou colocar aqui, ó, ângulo entre vetores. Então, olha só. Nós temos aqui, digamos que você tem aqui um vetor U. E aqui eu já vou posicionar o meu vetor V. O nosso objetivo aqui é calcular este ângulo aqui, ó, ou seja, o ângulo formado entre eles. Aí você vai dizer assim, professor, mas tem 2 ângulos aqui formados entre eles, né? Porque você poderia tanto considerar esse daqui, quanto você poderia também considerar esse daqui, ó, que seria o ângulo maior, né? Que aqui eu poderia chamar de alfa. Tudo bem, mas nosso objetivo aqui é encontrar o menor ângulo entre os vetores. Então, por mais que realmente sejam 2 ângulos que são formados, mas eu quero encontrar o menor entre eles, tá bom? Então, ó, tiro o alfa daqui e eu quero obter justamente o meu θ. Para isso, olha o que eu vou fazer. Primeiro, para eu preencher esse triângulo, eu vou fazer esse vetor aqui, ó. Vou fazer o V mais, ou melhor, o V menos U. Que a gente aprendeu na aula passada que V menos U é a mesma coisa que o vetor V mais o oposto do meu vetor U. Então, ó, o meu vetor V é esse daqui. Então, eu posso colocar ele bem aqui, ó. Vetor V. E quem seria o meu vetor menos U? O meu vetor menos U é este vetor aqui, só que com sentido trocado. Então, se o sentido está para cá, agora ele vai para lá. Então, ó, eu coloco ele bem aqui e faço assim. Então, esse vetor aqui é o vetor menos U, ou seja, é o vetor U com sentido trocado. Essa soma aqui, que é o V menos U, é um vetor que começa bem aqui e termina aqui. Então, esse vetor é o vetor V menos U. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou encaixar ele bem aqui. Ele vai encaixar perfeitamente. Agora, é claro que a gente não colocou aqui nas medidas perfeitas, mas esse vetor aqui, ele encaixaria bem aqui para formar o meu triângulo. Então, quando eu coloco ele para cá, eu fecho o meu triângulo e esse vetor aqui é o meu vetor V menos U. Tá? Então, fechei o meu triângulo. Agora, o que eu vou fazer, gente? Antes de eu começar a trabalhar aqui com trigonometria, qualquer coisa, né, eu olho para cá e esse triângulo que eu formei é um triângulo de vetores, correto? Isso aqui é um vetor U, esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor V menos U. Antes de eu começar a aplicar alguma propriedade geométrica, eu vou primeiro transformar esse triângulo de vetores para um triângulo de medidas. Então, eu quero só olhar para o triângulo, só para o formato dessa figura geométrica aqui. Eu quero olhar só para as medidas dos lados que esse triângulo está formando. Então, eu vou repetir esse triângulo, o desenho dele, bem aqui. Ou seja, esse triângulo é mais ou menos assim. Esse ângulo aqui eu já sei que é o meu ângulo θ. Só que notem, ó, que eu tirei o sentido. Eu não quero mais os vetores, eu quero só as medidas desses lados aqui. Mas como esse triângulo aqui, ele coincide com esse daqui, então qual seria a medida desse lado aqui, ó, do lado esquerdo? A medida desse lado coincide com a norma desse vetor. Não é verdade? Porque a norma do vetor é justamente a medida dele. Então,
quanto vale esse lado aqui? Vale a norma do meu vetor U. Então, venho aqui, ó, e coloco norma do meu vetor U. Então, esse lado mede isso daqui. Da mesma forma, aqui embaixo, vai medir norma de V. E esse lado aqui, como é o vetor V menos U, então a medida dele vai ser norma de V menos U. Pronto, formei meu triângulo, já disse que equivale cada lado. Agora, eu quero descobrir esse ângulo aqui. A gente pensa logo, quando a gente olha um triângulo, né, olha alguns lados, olha um ângulo, a gente pensa logo ou em teorema de Pitágoras, ou seno, cosseno, tangente. Só que essas relações, elas só servem com triângulo retângulo. Nós não temos aqui um triângulo retângulo, não necessariamente, né? Então, eu vou ter que usar alguma propriedade que sirva para qualquer triângulo. Que propriedade é essa que relaciona os lados com o ângulo de um triângulo qualquer, não necessariamente retângulo? Boa, lei dos cossenos. Então, ó, eu vou aplicar aqui a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos ela vai justamente relacionar os lados com esse ângulo. Então, eu vou usar aqui a lei dos cossenos. Então, eu venho bem aqui, ó. Mas vocês sempre vão escrever, né? Se estão usando algum resultado importante. Então, pela lei dos cossenos, que diz a lei dos cossenos? Então, vamos lá. Se o meu ângulo está bem aqui, que é o que eu quero descobrir, então eu vou usar esse lado oposto aqui dele para começar. Então, o lado oposto é isso daqui. Então, vai ser esse lado ao quadrado, de acordo com a lei dos cossenos. Então, vai ficar norma de V menos U ao quadrado igual ao quadrado aqui do U. Aí eu coloco quadrado de U, do vetor U, da norma do vetor U, mais o quadrado da norma de V. Acabou aqui? Lei dos cossenos? Não, né? O que falta? Menos 2 vezes norma de U, norma de V, vezes, cadê o cosseno, né? Lei dos cossenos. Então, vezes cosseno do ângulo θ. Então, pela lei dos cossenos, eu obtenho essa relação aqui, essa identidade. O que eu vou fazer agora? Na aula passada, a gente vai aprender algumas propriedades que envolvem produto interno e norma. Uma delas diz a seguinte: o produto interno de um vetor com ele mesmo é igual ao quê? O produto interno de um vetor por ele mesmo é igual ao quê? Por exemplo, você tem um vetor lá, sei lá, um vetor A. Aí você faz o produto interno dele com ele mesmo. Isso aqui é igual ao quê? Isso. Isso aqui é igual à norma do vetor ao quadrado. Então, eu vou aplicar essa propriedade. Então, eu vou fazer o contrário. Como eu já tenho norma ao quadrado, então vai ficar o produto interno do vetor com ele mesmo. Então, aqui, ó, nessa nossa igualdade, onde está a norma ao quadrado, eu vou colocar o produto interno do vetor com ele mesmo. Então, aqui, se o vetor é V menos U, então vai ficar produto interno de V menos U com V menos U. Pronto. Então, isso vai virar isso daqui. Da mesma forma, bem aqui, ó, a norma de U ao quadrado vai virar produto interno de U com ele mesmo. Mais, aqui vai ficar produto interno de V com ele mesmo. E aqui, ó, eu vou manter como está. Então, vai ficar menos 2, norma de U, norma de V, e de novo, cosseno de θ. Aí agora, está ficando bom, mas dá para melhorar. Então, eu venho aqui para esse produto interno, e na aula passada a gente aprendeu que uma das propriedades é a propriedade distributiva. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e distribuir. Então, eu faço produto interno de V com V, depois do V com menos U, aqui do menos U com V e do menos U com menos U. Posso fazer isso. Então, quando eu faço V com V, vai ficar produto interno de V com V. Agora, depois eu faço V com menos U. Então, vai ficar menos produto interno de V com U. Agora, eu faço menos U com V. Então, vai ficar menos produto interno de U com V. E, por último, aqui, ó, faço produto interno de menos U com menos U. Esses dois menos, usando aquela propriedade, vão se multiplicar, vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais
produto interno de U com U. Igual, do lado direito, eu vou manter como está. Vai ficar produto interno de U com U, mais produto interno de V com V, menos 2 vezes norma de U, norma de V, e aqui, ó, cosseno de θ. Pronto. Ficou mais bonito, mas dá para melhorar ainda mais. O que eu posso fazer aqui? Bem aqui, ó, eu tenho produto interno de V com V. No segundo membro, a mesma coisa aparece. Sendo que isso daqui é o quê? Produto interno de não é um número real, não é um escalar. Então, eu tenho o mesmo número real dos dois lados. O que eu posso fazer? Cancelar. Então, eu venho aqui, ó, e já cancelo esse com esse. Agora, eu vou procurar se tem o outro aí que também está igual dos dois lados. E aí, eu acho bem aqui, ó, norma de U com U. Ele aparece nos dois lados também. Então, eu venho e cancelo ele. Quando eu faço isso, do lado esquerdo, sobraram só esses dois produtos vetoriais aqui, ó, gente. Esse aqui, V com U e U com V. Eu pergunto para vocês, o produto interno de V com U é a mesma coisa que o produto interno de U com V? Sim ou não? Sim. E o nome dessa propriedade é a propriedade comutativa. Então, se você tem dois vetores e faz o produto escalar de A com B e depois fazer de B com A, vai dar o mesmo resultado. Então, eu posso afirmar que isso é igual a isso. Se eles são iguais, eu posso juntar os coeficientes. Então, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 1. Menos 1 com menos 1 dá quanto? Menos 2. Então, do lado esquerdo aqui, vai ficar menos 2, produto interno de U com V. E do lado esquerdo eu não vou mudar, eu só vou escrever o que sobrou. Então, vai ficar igual a menos 2 vezes norma de U, norma de V, vezes o cosseno do ângulo θ. Até aqui tudo bem? Tá, para finalizar de vez aqui, para acabar, o que está faltando aqui? O que dá ainda para eu ajeitar aqui, para eu melhorar? Né? O que aparece dos dois lados da minha equação? Menos 2, né? Ó, você vê aqui, ó, aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 2. Então, eu vou cancelar os dois escalares, já que eles estão multiplicando. Então, cancelo, e aí sim, eu vou escrever aqui o que sobrou. Então, é só, no final das contas, nós ficamos com, do lado esquerdo, produto interno de U com V, igual a norma de U, norma de V, e o cosseno do ângulo entre eles. Então, ó, você repara que se você quer calcular produto interno de dois vetores, você pode calcular de um outro jeito agora. Ó. Ah, eu quero calcular o produto interno de dois vetores. Ao invés de usar aquela fórmula que a gente aprendeu, né, multiplicar o primeiro com o primeiro, somar com o segundo, você pode usar essa outra forma aqui. Ó. Você calcula a norma do vetor U, calcula a norma do vetor V, descobre o ângulo entre eles, ou se você já não tem, e aí multiplica a norma de U, norma de V, cosseno θ. Aí você vai me dizer, professor, mas para que eu usaria essa forma se a outra forma é muito mais fácil? Né? Para que aquela outra forma era só pegar, né? Primeiro com primeiro multiplica, depois soma, segundo com segundo, depois soma, terceiro com terceiro, e acabou. Então, para que eu vou perder tempo fazendo desse jeito aqui, que vai me dar mais trabalho? Apesar de que isso também é outro jeito de você calcular produto interno, mas o foco aqui não é esse. Lembra? O foco desde o início era descobrir o ângulo entre os vetores. Então, agora, ó, eu já tenho o meu vetor U, eu já tenho o meu vetor V, então eu sei calcular o produto interno entre eles, eu sei calcular a norma de vetor, o que eu quero descobrir agora é o ângulo entre eles. Então, meu objetivo aqui é isolar esse meu ângulo aqui, θ. Quero isolar ele nessa minha identidade. Então, vai ficar assim, ó, cosseno θ é igual ao produto interno de U com V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Aqui, gente, eu estou considerando dois vetores não nulos, tá? Porque se for nulo, a norma vai ser zero, eu não posso fazer isso daqui. Mas olha só, isolei meu cosseno. Então, eu obtive aqui, ó, cosseno de θ é igual ao produto interno sobre o produto das normas. Então, você consegue calcular o cosseno do ângulo usando essa igualdade aqui.
Ou se você quer isolar de vez o seu ângulo, você escreve assim, ó. Então, o seu θ vai ser o arco cosseno, ou o cosseno de menos 1, tanto faz a notação, arco cosseno do produto interno sobre o produto das normas. Olha que legal. Então, aqui, ó, nós conseguimos expressar o ângulo entre dois vetores em função do produto interno entre eles e do produto das normas deles. Então, quando você calcula o arco cosseno deste valor aqui, lembrando, ó, o produto interno vai te dar um vetor ou vai te dar um número? Um número, né? Um escalar. Essas normas aqui vão te dar um vetor ou vão te dar um escalar? Escalar. Então, isso que está aqui dentro é um escalar. É um número. Então, depois você vai ver qual é o número, vai calcular o arco cosseno desse número, vai ver qual é o ângulo, e aí você descobre. Então, o principal aqui dessa parte, pelo menos por enquanto, é usar essa identidade para descobrir o ângulo entre dois vetores. Deu para entender? Gostaram da demonstração? Então, ó, como vocês são alunos do Newton, né, vocês não vão, professor, vocês não vão decorar isso daqui, né? Claro que não. Aluno do Newton não decora fórmula. O que ele faz? Ele entende a demonstração. Então, no dia da prova, ao invés de você, eu já sei, você escrever isso aqui, para não esquecer na hora da prova, porque a gente faz isso, né? A gente quer decorar uma fórmula, a gente fica decorando. Quando a gente recebe a prova, a primeira coisa que a gente faz é escrever aquilo que a gente decorou. A gente nem leu a questão ainda, mas a gente já coloca lá achando que a gente vai precisar. Mas aqui no aluno do Newton não vai fazer isso. Em vez de ele decorar isso daqui, ele entendeu a demonstração. Então, na prova dele, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar para chegar até aqui, para depois ele usar. Então, ele vai falar assim, não lembro da fórmula, mas eu lembro como o professor chegou nela. Como foi? Usando dois ângulos, V menos U, e fazendo lei dos cossenos. Aí pronto, você não tem que decorar nada. Mas, enfim, agora que a gente já demonstrou, agora a gente sabe que é verdade, né? Então, agora a gente vai usar essas identidades aí para achar ângulo entre vetores. Então, eu trouxe aqui, pelo menos 2 exercícios para a gente fazer. Então, aqui só uma conclusão. Logo, se U e V são vetores não nulos, então é verdade que o produto interno entre eles é igual a norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos lá. Exercício número 1. Considerando o vetor U, esse daí, e o vetor V, esse daqui, calcule o valor do ângulo entre esses vetores. Então, tá bom, né? Agora, gente, perceba que isso é tão importante que agora você vai descobrir o ângulo entre dois vetores sem desenhar. Você não vai precisar desenhar se você não quiser. Agora que você já tem essas fórmulas. Então, ó, vou fazer aqui, só copiar aqui os dados da questão e a gente já vai fazer. Então, exercício número 1. Eu tenho o vetor U, que é o vetor 1, 2 e 0. E eu tenho o meu vetor V, que é o vetor 1, 2, raiz quadrada de 15. Pronto. Então, olha só, eu tenho esses dois vetores e eu quero o ângulo entre eles. Bom, primeiro que, apesar daquela fórmula parecer assim um pouco grande, ou então ter muita informação, mas a gente vai fazer por partes. Então, olha só, bora voltar aqui para ela rapidinho. Eu quero achar o ângulo, então eu posso usar tanto essa fórmula aqui, quanto essa daqui, tanto faz. Como eu sei que muitas vezes o aluno não gosta muito do arco cosseno, né, do cosseno de menos 1, ele olha assim, arco cosseno, já fica um pouco assustado, então não se preocupe. Você pode usar essa daqui também, não tem problema nenhum, vai dar no mesmo. Então, olha só, para eu achar o cosseno do ângulo, eu vou precisar calcular o produto interno entre os vetores e a norma deles. Então, é isso que você vai fazer. Na sua prova, você não vai se desesperar. Se você quer o ângulo entre os vetores, você vai fazer por partes. Então, primeira coisa, você vai calcular o produto interno entre eles. Você sabe fazer isso. Segunda parte, a gente vai calcular a norma deles. E a última parte é que a gente vai jogar nessa fórmula aqui. Então, primeira parte, vou calcular o de cima. Segunda parte, calcular o de baixo. Então, vamos lá. Então, olha só. Primeiro passo. Eu vou calcular o produto interno entre esses vetores. Esses vetores que estão bem aqui. Você já sabe calcular. Como é que a gente calcula?
eu pego a primeira coordenada e multiplico com a primeira daqui. Então, vai ficar 1 vezes 1. Agora, eu vou somar, eu vou pegar a segunda e multiplicar com a segunda do vetor V. Vai ficar 2 vezes 2. E, por último, eu vou somar com a terceira de cada um. 0 vezes raiz de 15. Então, eu venho aqui ó, e faço 0 vezes raiz de 15. Quanto é 0 vezes raiz de 15? 0. Então, aqui, ó, isso aqui já vai se cancelar. E aí eu vou obter que o produto interno entre U e V vai ser 1 mais 4, 5. Então, pronto, ó, já achei o primeiro valor. O primeiro valor deu 5. Vou guardar esse valor por enquanto. Segundo passo é calcular a norma de cada um desses vetores. Então, vou calcular a norma do vetor U e a norma do vetor V. Começando com a norma de U. Você já sabe calcular a norma, a gente já aprendeu. A norma vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados de cada coordenada. Então, nesse caso, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, e a terceira é 0, então vai ficar mais 0 ao quadrado. Vou somar, depois eu vou tirar a raiz. Claro, aqui vai dar 0, então vai ficar 1 mais 4 de novo. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada do número 5. Tá? Então, norma do vetor U deu este valor. Agora, a norma de V. Aí eu venho aqui, faço a mesma coisa. Vai ser raiz quadrada, a primeira coordenada é 1, de novo, então vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais a terceira é raiz de 15. Então vai ficar raiz de 15 ao quadrado. E agora eu vou somar. Como é que eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado? Isso vai cancelar. Então, desse valor aqui vai sair o valor 15. Então, eu vou ter 15 mais 1 mais 4. Isso aqui vai dar raiz de 20. Então, ó, quando eu somar 15 mais 4 mais 1, deu 20. Então, raiz quadrada de 20. Então, tranquilo. Primeiro passo, calcula o produto interno. Segundo passo, calcula o valor das normas. Agora sim, terceiro passo é usar aquela identidade ali para descobrir qual é o ângulo. Vou fazer aqui no outro quadro. Vou apagar aqui a nossa demonstração, né? Agora que a gente já demonstrou, a gente vai usar só o resultado. Mas ainda hoje nós teremos outra demonstração, também bem legal, bem bonita. Então vamos lá, terceiro e último passo agora é descobrir o ângulo. Você pode usar tanto aquela identidade que tem o cosseno ou arcosseno, já que é a mesma coisa. Mas eu vou jogar no cosseno. Então eu venho aqui ó, e escrevo que o cosseno de θ, a gente descobriu que ele é o produto interno de U com V dividido pelo produto das normas. Esse valor aqui a gente acabou de calcular, deu 5. Então, eu venho aqui ó, e substituo esse valor pelo valor 5. E eu vou dividir. A norma do vetor hoje, também já calculei, deu raiz de 5. Vai ficar aqui raiz de 5. Vezes a norma de V, que a gente já calculou também, raiz de 20. Então, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 20. Pronto. O que dá para fazer aqui? Com essas raízes aqui. O que eu posso fazer? Ó? O índice não é o mesmo? O que dá para fazer? Posso multiplicar. Né? Então, vou multiplicar 5 vezes 20. Então, dá assim, ó, cosseno de θ igual a 5 dividido. Aqui, ó, vai ficar 5 vezes 20. Então, só juntei aqui os dois. 5 vezes 20 vai dar 100. Então, vai ficar 5 sobre raiz de 100. Raiz de 100 qual é? 10. Então, o cosseno de θ vai ficar 5 sobre 10. Dá para simplificar? Sim ou não? Sim, né? Então, ó, vou simplificar aqui por 2. Por 2 não, desculpa, por 5. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, eu simplifiquei aqui em cima e embaixo pelo número 5. Ou seja, o cosseno de θ deu 1 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno de θ é 1 sobre 2? Lembrando que nós estamos ou no primeiro ou no segundo quadrante. A gente não vai para o terceiro quadrante. Por quê? Porque a gente quer o menor ângulo entre os vetores.
Então, esse ângulo aqui, ele sempre vai estar entre o primeiro, ou no primeiro ou no segundo quadrante. Então, no primeiro e no segundo quadrante, qual é o único ângulo cujo cosseno dá meio? 60 graus. Em radiano, π/3. Então, nesse caso aqui, ó, a gente achou que o θ ele é igual, a gente descobriu que ele é π/3 radianos. Deu para entender? Tá bom. Só uma coisa aqui, gente, só uma observação que é importante. Aqui, ó, eu multipliquei as raízes, né? Isso eu posso fazer. Se fosse uma soma, eu poderia somar o que está dentro? Não. Tá? Então, ó, por exemplo, isso aqui não existe. Ó. Você não pode pegar assim, raiz de 5 mais raiz de 20. Ah, tá, isso aqui é para eu somar os dois. Então, vai ficar raiz de 25, que é 5. Tá? Isso aqui, ó, não faz, isso aqui é proibido, tá? Não faça isso, tá? Não faça. Ah, como é que eu faço aqui, então? Você fatora o 20. O que é o 20? 20, se for somado, né, 20, é a mesma coisa que 4 vezes 5, né? 20 não é 4 vezes 5? Raiz quadrada do 4 é 2. Então, isso aqui seria raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 5, que ia ser igual a 3 raiz de 5. Tá? Então, isso você pode fazer. Agora, isso aqui não. Na multiplicação pode, mas na soma não existe essa propriedade, tá bom? Mas isso aqui é só uma observação, o que você pode e o que você não pode fazer. O importante é que nós descobrimos o nosso ângulo aqui, e o nosso ângulo é π/3 radiano. Em algum momento eu desenhei alguma coisa aqui para descobrir esse ângulo? Não. Se fosse em outros tempos, né, o que você teria que fazer? Você teria que desenhar os ângulos e de alguma forma tentar descobrir esse ângulo aqui. Agora, sem partir para a interpretação geométrica, eu já descobri qual é o ângulo entre eles, só usando a noção de produto interno. Isso que é interessante, né? É isso que chama a atenção mesmo. Exercício 2. Considerando o vetor U, esse vetor aí, 13, 0, e o vetor V, 3, 3, vamos calcular o valor do ângulo entre esses vetores. Então, ó, eu não vou apagar aqui, porque a gente vai usar essa fórmula. Então, eu vou colocar aqui, exercício número 2. Aí eu vou colocar aqui os valores. O meu vetor U agora é o vetor 3 e 0. E o meu vetor V é o meu vetor 3 e 3. Vamos lá. Está aqui, ó, dois vetores agora. Nós estamos no R2. E eu quero calcular o ângulo formado entre eles. A mesma coisa. Gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Primeiro passo, calcular produto interno. Segundo passo, calcular a norma. Terceiro passo, jogar na fórmula. É só. Como se fosse uma receita de bolo, um algoritmo. Então, venho aqui, ó, primeiro passo. Vou calcular produto interno entre esses dois vetores. Ou seja, vou pegar a primeira coordenada e multiplicar com a primeira daqui. Vai ficar 3 vezes 3. Depois eu vou somar com 0 vezes 3. Aqui vai ficar 0. Então, só vai sobrar esse daqui. 3 vezes 3 é 9. Então, vou escrever assim. Pronto, calculei o produto interno. Segundo passo, calcular as normas. Então, ó, vou calcular primeiro a norma de U igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual raiz quadrada de 9. Aqui não tem problema você deixar 3, mas vou deixar assim. Vocês vão entender daqui a pouco. Vou deixar assim. De manhã eu fiz direitinho, né? Fiz igual a 3, mas agora eu vou fazer de outro jeito. Então, aqui, vou deixar assim, raiz quadrada de número 9. Vamos fazer do V agora. Então, olha só. No caso do V, eu tenho raiz quadrada. Aí eu vou fazer aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Mais 3 ao quadrado. Aqui eu vou ter 9 mais 9, raiz de 18. Pronto. Então, depois eu vou tirar as raízes que tem que tirar, mas por enquanto eu vou deixar assim. Então, pronto. Tirei raiz de 9, raiz de 18, tirei o produto interno.
Agora eu vou jogar na minha fórmula lá que tem o ângulo. Então, vou para cá. Estou resolvendo exercício número 2. Você já sabe, né? Você já aprendeu aí a equação que envolve o ângulo. Então, eu vou ter que o cosseno do ângulo θ é igual ao produto interno, que eu já calculei o produto interno, deu 9. Vai ficar aqui 9. Dividido pela norma de U, que deu raiz de 9, vezes a norma de V, raiz de 18. Então, vai ficar aqui, raiz de 9 vezes raiz de 18. Então, pronto. Vou deixar assim por enquanto. O que eu vou fazer, gente? Olha só. Tem várias maneiras de fazer. Estou fazendo de outro jeito agora. Vocês concordam comigo que raiz de 18 é a mesma coisa que isso aqui, vou repetir esses dois. Só que raiz de 18 não é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 2? Sim ou não? Que é a mesma coisa que a gente fez ainda agora, né? 9 vezes 2 vai dar 18. Então, isso daqui, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui eu tenho raiz de 9 vezes raiz de 9. Dá quanto raiz de 9 vezes raiz de 9? Dá o próprio 9, porque vai ficar raiz de 9 ao quadrado. Então, isso daqui, raiz de 9 vezes raiz de 9, vai dar 9. Então, olha só. Vai ficar assim, cosseno θ é igual a 9 sobre raiz de 9 vezes raiz de 9. Vai dar o próprio 9. E aqui sobrou só raiz quadrada de 2. E aí eu venho, cancelo aqui os 9. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar agora. Quando é que eu racionalizo? Quando eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, isso aqui vai me dar cosseno de θ igual 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que está lá no primeiro e no segundo quadrante, cujo cosseno dele é raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Em radianos, pi sobre 4. Então, eu descubro, a partir daqui, que o meu θ ele é igual a π sobre 4 radianos. Então, cheguei aqui, obtive o ângulo. Se você notar, a dificuldade, assim, dificuldade que eu digo entre aspas, maior foi chegar daqui até aqui. Porque eu lhe pergunto, para calcular o produto interno, você teve dificuldade? Não, você só multiplicou ali. Calcular a norma, teve dificuldade? Não. Então, a dificuldade maior, talvez, nessa questão, foi você manipular a sua fração para que ela chegasse num valor aqui que você conseguisse descobrir qual é o ângulo. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a dificuldade da questão não é nem em cálculo. Porque de cálculo aqui, gente, foi o produto interno. Foi norma. Ali você calculou direitinho. Agora, a dificuldade foi mais aqui, trabalhar com propriedade de raiz, trabalhar com racionalização. Então, por isso que eu digo, é bom sempre, se você tiver alguma dificuldade nesses assuntos, você rever, né, você revisar. Ou então, você pode chegar na monitoria e falar assim, olha, eu tentei fazer essa questão aqui, não é de cálculo, mas é de racionalização de frações. Ou então é de propriedade com raízes, propriedade com frações. Eles vão lhe ajudar também. Tá? Então, não fique com dúvida, tire suas dúvidas, tente tapar suas lacunas, né? Tente fechar tudinho, para você chegar aqui em cálculo, né? Você já está tudo pronto, você já consegue só progredir. Beleza? Então, pronto, terminamos aqui essa questão. Então, meu ângulo é π sobre 4 radianos. Agora, só para não dizer que a gente não fez nenhum desenho, né, desse exercício, vamos desenhar aqui esses vetores. Então, olha só, eu vou desenhar aqui o vetor U e o meu vetor V. O meu vetor U é o vetor 3 e 0. Ou seja, em x ele é 3. Aí eu venho aqui e procuro. Que aqui é 1, digamos que aqui é 2, aqui é 3. Ora, como o meu vetor em y ele é 0, então esse vetor ele vai estar como? Na horizontal, na vertical ou na diagonal, assim, inclinado? Como é que ele vai estar o vetor U?
Na horizontal, né? Porque, ó, em y, ele é 0. Bem aqui, ó. O meu vetor U, em y, ele é 0. Então, esse vetor aqui, quando eu for fazer ele ali agora, ele vai ficar exatamente na horizontal. Por quê? Porque na hora que eu for procurar a coordenada dele em y, a coordenada dele em y é 0. O 0 está aqui, ó. Então, o ponto onde eu quero chegar é esse bem aqui. Esse é o ponto 3 e 0. E agora, então, quem é o meu vetor U? É o vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui, 3 e 0. Então, esse daqui, ó, que sai daqui, chega aqui, esse é meu vetor U. Agora, eu vou fazer meu vetor V, que é meu vetor 3 e 3. Aí eu venho aqui, ó, vou procurar 3 em Y. 1, 2, 3. Vou fazer aqui a projeção para marcar o meu ponto. E quem é o meu vetor V? É o vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, esse daqui é o meu vetor V. E o que a gente descobriu? Que o ângulo entre eles, ou seja, esse ângulo aqui, que é o menor entre eles, é π sobre 4 radianos. Então, objetivos de valores e depois consegui mostrar isso aqui em um gráfico. Então, finalizamos aqui a nossa demonstração, nosso exercício. Agora, antes de continuar, eu queria só voltar para cá, de novo aqui para a nossa identidade, onde nós temos aqui, ó, produto interno de U com V, igual a norma de U vezes norma de V, cosseno do ângulo θ. Vamos supor que o ângulo θ aqui é 90 graus, π sobre 2 radianos. Aí eu pergunto para vocês, digamos que esse valor seja 90 graus, π sobre 2. Quanto é o cosseno de 90 graus? 0. Cosseno de 90 é 0. Ou seja, se o ângulo entre os vetores for o ângulo de 90 graus, esse cosseno aqui vai dar 0. Mas se isso aqui der 0, vezes isso aqui vai dar 0, vezes isso aqui, tudo isso aqui vai dar 0. Então, nesse caso, quanto vai ser o produto interno dos dois vetores? 0. Ou seja, se eu tenho dois vetores e o ângulo entre eles é 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares, então o produto interno deles vai dar 0. Da mesma forma, se você tem dois vetores, você calculou o produto interno entre eles, deu 0. Deu 0, daqui, ó, deu 0. Então vai ficar aqui, o ângulo vai ficar o arco cosseno de 0. Quem é o arco cosseno de 0? π sobre 2, ou 90 graus. O que eu quero dizer com isso? Que a gente acabou de descobrir uma forma de perceber ou de saber quando dois ângulos são perpendiculares. Então, de forma resumida, eu coloquei aqui no slide para a gente. Então, olha só. Digamos que você tem dois vetores não nulos. Então, ó, os dois vetores vão ter o produto interno entre eles igual a 0, se e somente se o cosseno entre eles é 0. Isso vai acontecer se e somente se o ângulo é π sobre 2 radianos. Mas isso vai acontecer se e somente se os dois vetores são perpendiculares entre si. Ou seja, o produto interno entre dois vetores vai ser nulo se e somente se esses vetores são perpendiculares. Então, não esqueçam isso. Não esqueçam mais, gente. Não esqueçam. Como é que você sabe se dois vetores são perpendiculares? Quando o produto interno entre eles der 0. Então, aqui, ó, a gente calculou aqui duas vezes o produto interno entre dois vetores. Por exemplo, bem aqui já, nosso exercício 2. Você tinha dois vetores, calculei o produto interno. Não, deu 0 aqui? Não. Então, antes de você saber o ângulo, você já poderia afirmar que esses dois vetores não são perpendiculares. Se você calculou o produto interno, deu 0, é porque eles são perpendiculares. Aqui, só uma observação. Quando eu falar de ortogonais ou perpendiculares, a gente vai usar como sinônimo. Tem uma diferença sutil entre eles. A diferença é que vetores perpendiculares ou retas perpendiculares, elas se tocam, elas se interceptam. Enquanto que as ortogonais não necessariamente, mas pelo menos a projeção vai gerar um ângulo de 90 graus. Mas como a gente está falando de vetores, vetor você pode trocar a posição dele, desde que você mantenha direção, sentido, norma, já que ele é aquele representante. Então aqui eu vou usar a mesma coisa. Então quando eu falar vetores ortogonais, é a mesma coisa que eu perguntar se eles são perpendiculares. Então sabendo disso, vamos resolver aqui mais exercícios. Então,
Então, exercício número 1. Olha só, verifique se os vetores U e V são perpendiculares. Então, vamos verificar, né? Vou fazer para cá. Antigamente, se você queria descobrir que esses vetores são perpendiculares, o que você ia ter que fazer? Fazer no plano, né? Ou pegar o GeoGebra e colocar os vetores e olhar ali no olhômetro, né? Assim, ó, de acordo com o meu olhar aqui, parece que é um ângulo de 90 graus, né? De π sobre 2. Então, vamos lá. Vetor U é o vetor 4, menos 2 e 3. E o vetor V é o vetor 1, 5 e 2. Pronto. Então, já temos nossos dois vetores. Quero saber se eles são perpendiculares. Então, olha que elegante, né? Antes, para saber isso aqui, você tem que se virar, jogar lá no plano e tentar descobrir. Agora não, agora você tem uma forma elegante já, ou pelo menos algébrica, assim, bem rápida de você saber se eles são perpendiculares ou não. Assim, logo de cara, talvez a gente pense assim, olha, eu acho que eles não vão ser, porque aqui ó, eu não tenho nenhuma coordenada nula, nem aqui. Então, será que isso aqui vai dar zero? Pode ser que dê. Então, vamos ver. Então, para eu descobrir se eles são perpendiculares ou não, a gente acabou de descobrir que U vai ser perpendicular a V se somente se, ou seja, qual é a condição para que eles sejam perpendiculares? Se o produto interno entre eles for nulo, for zero. Ok, então eu vou calcular o produto interno e eu vou ver se ele é zero. Então, vem aqui, ó. Vamos lá, vamos calcular. Produto interno entre U e V. Como é que eu faço? Pego a primeira coordenada, multiplico com a primeira daqui. Vai ficar 4 vezes 1. Agora eu pego a segunda, ó, menos 2 vezes 5. Como aqui é menos, já vou colocar menos aqui. Ó. Então vai ficar menos 2 vezes 5. E por último, 3 vezes 2. Então, mais 3 vezes 2. E agora eu vou fazer essas multiplicações. Aqui, ó, vai dar 4. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. E aqui, 3 mais 2 vai dar 6. Isso daqui é o produto interno entre os vetores. Mas quando você faz 4 menos 10 mais 6, dá quanto? Dá 0. Ou seja, você acabou de descobrir que sim, que esses dois vetores, eles são perpendiculares. Então, a resposta, sim. Então, como é que descobre? Calcula o produto escalar, deu 0, eles são. Não deu 0, eles não são perpendiculares. Então, pronto. Só que o exercício ele pode vir de uma outra forma também, né? Olha só, trouxe aqui um segundo exemplo. Calcule o valor de A, se A é um escalar, A é um número real, de modo que esses vetores aí, ó, U e V, sejam perpendiculares. Tá? Então, vamos calcular o valor de A para que esses vetores sejam perpendiculares. Então, vou fazer para cá. Agora a gente já sabe qual é a fórmula mesmo, né? Então, a gente vai fazer o exercício 2. Você já pode fazer no seu caderno, né? Tem alguns que já começaram, já terminaram. Exercício 2. Eu vou colocar aqui os valores primeiro. Então, o meu vetor U é o meu vetor 5 e menos 3. Já o meu vetor V é o vetor que aparece a minha constante A e na coordenada ele é igual a 2. Então, nós temos esses dois vetores e eu quero que eles sejam perpendiculares. Eu quero que isso aconteça. Então, para isso, eu tenho que manipular essa constante aqui, que é a constante A. Então, já que eu estou exigindo que eles sejam perpendiculares, a gente acabou de aprender que, para os vetores serem perpendiculares, isso vai acontecer se e somente se o produto interno entre eles for igual a 0. Então, eu vou calcular aqui, do lado esquerdo da minha equação, eu vou calcular o produto interno deles dois.
Então vai ficar 5 vezes A, isso do lado esquerdo, tá? Então aqui, ó, vai ficar 5 vezes A. E agora, vou calcular menos 3 vezes 2. Vai ficar menos 3 vezes 2. Então, olha só, calculei o produto interno, deu isso daqui. Eu quero que isso daqui seja igual a zero, para que eles sejam perpendiculares. Então, eu coloco aqui, ó, igual a zero. E agora eu vou isolar o meu A. Aí, quando eu isolo isso daqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, aqui é menos 6. Então, o meu A, ele vai ser 6 dividido para 5. Então, essa seria a minha resposta. O A tem que ser igual a 6 sobre 5. Na prova de vocês, digamos que caísse essa questão aí. Calcule o valor de A para que eles sejam perpendiculares. Aí você calculou. No final deu isso daqui. Mas a gente, quando é aluno, a gente sempre quer saber logo se a nossa resposta está certa ou está errada. Mas nesse caso aqui, tem como você descobrir se está certo ou está errado. Como é que você faz? Muito bem, você pega aqui o valor do A, substitui bem aqui, ó, no lugar desse A, ficaria 6 sobre 5 aqui. Aí você teria que fazer o produto interno, agora no lugar do A, 6 sobre 5, e isso teria que dar quanto? Teria que dar 0. Deu 0, você fala, beleza, acertei. Não deu 0, então errei. Tá? Então, isso aqui é uma forma de você perceber, né, tentar olhar ali mesmo na prova se você já acertou a questão ou não. Mas o pior, não vamos fazer isso, tá? O pior é quando o aluno, ele acerta, aí ele, vou verificar agora se realmente eu acertei. Aí na hora que ele vai verificar, ele erra o cálculo aqui, ele erra o sinal, alguma coisa. Aí ele erra o sinal, aí ele pensa que ele errou. Aí ele muda a questão todinha que estava certa, porque ele pensou que ele errou. Então, se for para acontecer isso, não façam isso, tá? Não verifique, mas se for verificar, verifica com calma, para que na hora você saia dali tranquilo, confiante na sua prova. Ok, então, vamos lá, vamos continuar aqui. Assim, uma pergunta que vem agora, né? Tá, professor, já sei quando dois vetores são ortogonais, são perpendiculares. E como é que eu vou descobrir quando é que eles são paralelos? Tem como? Sim, tem. É o que a gente vai ver agora. Então, ó, vetores paralelos. Olha qual é a condição, ou seja, qual é a proposição que está aí. Então, diz assim, ó. Os vetores U e V eles são paralelos se somente se existe uma constante alfa, tal que o vetor U é igual a alfa vezes V. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que dois vetores são paralelos se somente se um é o múltiplo do outro. Ou seja, um você consegue multiplicar por um escalar e vai dar exatamente o outro. Então, só para ilustrar, ó, digamos que você tem aqui você tem uma direção, né? Por que são vetores paralelos? São vetores que têm a mesma direção, né? O que é a direção? É aquela reta suporte. Então, ó, digamos que você tem aqui um vetor U. Aí todo vetor tem a sua reta suporte. Então está aqui a reta suporte dele. Aí bem aqui, ó, tem um vetor maior, tem um vetor V. Aí o vetor V também tem uma reta suporte. Então, por exemplo, geometricamente falando, como é que eu sei que o vetor U e o vetor V, eles são paralelos? Eles vão ser paralelos se essas retas dele, que é a reta suporte, forem paralelas. Se essa reta aqui for paralela a essa reta aqui, então esses vetores são paralelos. Acabou. É isso. Mas o que eu estou trazendo para vocês de uma outra forma. Então, eu estou dizendo que dois vetores são paralelos se somente se existe um alfa, existe um escalar, tal que eu consiga tornar o vetor U igualzinho ao vetor V. Ou eu consigo tornar o vetor V igualzinho ao vetor U, só que a menos de um escalar, menos de um múltiplo, né? Então, por exemplo, aqui, lembra na aula passada, quando você tem um vetor e multiplica por um escalar, você consegue aumentar esse vetor, dependendo do escalar, sim ou não? Consegue. Você consegue diminuir, dependendo do escalar? Consegue também. Então, lembrando que o escalar, ele consegue mudar a norma de um vetor, o tamanho de um vetor. Ele consegue fazer isso. Ele consegue mudar o sentido de um vetor? Consegue também se for negativo. Aí o sentido vai ficar para lá. Agora, o escalar, ele não muda a direção do vetor. Não muda. Então, por exemplo, eu poderia pegar um escalar e multiplicar U de forma que esse vetor fique do tamanho desse daqui. Então, se eu pegar U e multiplicar por um alfa lá específico,
eu consigo transformar esse vetor U num vetor que seja do mesmo tamanho de V. E eu consigo igualar os dois vetores. A mesma coisa, eu poderia pegar V e multiplicar por um escalar beta para diminuir ele, para ficar do mesmo tamanho do U. E aqui já ia aparecer um beta vezes V. Então, sempre que eu consigo fazer isso, multiplicar um vetor por um escalar, para ele ficar do mesmo tamanho, porque eu consiga posicionar os dois, digamos, no mesmo ponto, na mesma parte, no mesmo, digamos, espaço, eles são paralelos. Ou seja, se eu tenho um alfa, tal que isso aqui acontece. Agora, olha só. Digamos que eu tenho direções diferentes, né? Digamos que ó, esse vetor está assim. E o meu vetor V está assim, ó. Ó, por mais que você aumente o vetor U de tamanho, ou diminua para que ele fique do tamanho do V, mas quando você for posicionar ele aqui, ele não vai encaixar certinho no V. Por quê? Porque as direções estão diferentes. E você não pode mudar a direção de um vetor. Né? Então, quando isso aqui acontece, é porque não existe nenhum escalar tal que essa igualdade é satisfeita. Tá bom? Então, se a igualdade ela é satisfeita, é porque está acontecendo isso daqui. Agora, se não existe nenhum alfa para que isso aconteça, é porque está acontecendo isso aqui. De alguma forma, não dá para você posicionar eles no mesmo espaço, de modo que eles fiquem iguaizinhos. Então é isso, a ideia é essa. Agora, vamos ver alguns exemplos aqui de quando é paralelo e quando não é paralelo. Exemplo 1, olha só. Que você tem esses vetores aí. O U é igual a 1 e 4 e o V é 3 e 12. Aí, ó, eu quero saber se eles são paralelos. Ah, professor, eu vou desenhar. Não, pode desenhar, não tem problema nenhum. Mas digamos que você não quer desenhar. Tem como descobrir? Tem. Aí o que você faz? Ó? Você pega aqui, ó, a primeira coordenada de U é 1. E aqui do V é 3. Então, que número você multiplica por 1 para dar igual a 3? O próprio 3, né? Você pega 3 vezes 1 dá 3. Ó, então, 3 é o seu candidato ali, é o seu escalar. Então, agora que já é 3, eu vou pegar o número 4 e multiplicar por 3 e vou ver se vai dar 12. 4 vezes 3 dá 12? Dá. Então, eu posso afirmar que esses vetores eles são paralelos. Por quê? Porque quando eu pego o vetor U e multiplico por 3, ele dá igualzinho o vetor V, as mesmas coordenadas. Exemplo 2. Olha só, os vetores 4 e 8, menos 2 e menos 4. Será que eles são paralelos? Não, professor, não são, porque um é negativo e outro é positivo. Não, pode ser que eles já sejam paralelos, bora ver. Aqui, ó, eu tenho menos 2 no V, né? E aqui no U é 4. Que número você multiplica por menos 2 para dar igual a 4? Menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Então, menos 2 é o nosso candidato. Agora, pega esse menos 2 e multiplica por menos 4. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8 positivo, sim ou não? Sim. Então, achamos o nosso escalar. Então, nesse caso, eles são paralelos, porque quando você pega o menos 2 e multiplica com V, dá exatamente o seu vetor U. Último exemplo. Olha só esses vetores aí, U e V. 1, 3 e menos 2, 3, 5, menos 6. Será que eles são paralelos? Aí já está a resposta, né? Mas bora ver por que eles não são. Aqui eu tenho 1 na primeira coordenada e aqui eu tenho 3. Então eu teria que multiplicar por 3 de novo. Se eu pegar a última coordenada aqui, ó, que é menos 2, e multiplicar por 3, vai dar menos 6? Vai. Então, beleza, já tenho duas coordenadas que vão dar o valor que eu quero. Bora ver a do meio agora. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 3, vai dar 5? Sim ou não? Não. Ah, professor, mas ficou 2 contra 1. Então é paralelo. Não. Não é esse raciocínio. Só vai ser paralelo se todas as coordenadas realmente bater aquilo que você quer. Então, nesse caso aqui, ó, como a do meio, a segunda, não deu certo, então você já pode afirmar que eles não são paralelos. Ah, professor, já sei, é só pegar a primeira e a última, eu multiplico por 3. A segunda, eu vou multiplicar por 5 terços. Não, não pode. Você não pode escolher os escalares, tem que ser o mesmo para todo mundo. Então, nesse caso aqui, ó, eles não são paralelos. Vamos resolver só um exercício aqui, olha só. Determine o valor das constantes A e B, de modo que esses vetores eles sejam paralelos. É parecido com o que a gente fez ainda agora, para perpendicular, só que agora nessa questão aí de serem paralelos. Então, vamos lá, vou fazer aqui. Aproveitar aqui que eu já risquei.
Então, vamos lá. Aqui, ó, vetor U, ele é o vetor 4, 1 e 3. Já o vetor V é o vetor 6, A e B. O que eu quero? Eu quero descobrir qual tem que ser o valor de A e qual tem que ser o valor de B para que esses vetores aqui eles sejam paralelos. Qual é a condição? A condição é que o produto vetorial seja zero? Não, né? Isso é a condição para ser perpendicular. Então, qual é a condição? Vamos lá. A gente aprendeu ó, que o vetor U ele vai ser paralelo ao vetor V se somente se existir um escalar, aqui ó, colocar assim, existir um escalar alfa, tal que o meu vetor U eu posso escrever ele como sendo alfa vezes V. Professor, agora ainda vou ter que descobrir o valor do alfa? Mas o valor do alfa vai ser tranquilo. Quem é o meu vetor U? Meu vetor U está ali, ó. Meu vetor é o vetor 4, 1 e 3. O meu vetor V é 6A e B, então vai ficar alfa vezes o vetor 6A, B. O que a gente aprendeu? Eu tenho escalar vezes um vetor. Então, eu vou pegar esse escalar e multiplicar em cada coordenada. Então, vem aqui, ó. Vai ficar 4, 1 e 3. Aqui já vai ficar alfa vezes 6. Aqui vai ficar alfa vezes A. E aqui vai ficar alfa vezes B. Qual é a condição mesmo que a gente aprendeu na primeira aula? Eu tenho dois vetores. Eu afirmo que eles são iguais. Dois vetores são iguais se e somente se o quê? Eles têm que ser iguais na maioria das coordenadas? Não, né? Em todas. Então, ó, se eu digo que esses vetores são iguais, então estou dizendo que essa coordenada aqui é igual a essa é igual a essa e a última é igual à última. Então, vou usar essa propriedade. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que 4 é igual a alfa vezes 6. Aí eu venho aqui. Aí, ó, venho aqui. Eu posso, já que tem essa igualdade, então eu posso afirmar que 4 é igual a alfa vezes 6. Com isso, eu vou descobrir o valor do alfa. Ó, porque eu consigo isolar o alfa aqui. Então, o meu alfa ele vai ser 4 dividido por 6. E eu posso simplificar. Então, o meu alfa aqui, ele é 2 terços, né? Se eu simplificar aqui por 2, se eu simplificar aqui por 2, acabou a questão? Não. Eu só descobri o valor do alfa, é 2 terços. Quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor do A e o valor do B. Mas agora que eu já sei o valor do alfa, eu consigo descobrir o valor do A e o valor do B. Porque, ó, voltando para cá, assim como a primeira coordenada tem que ser igual à primeira daqui, a segunda também tem que ser igual à segunda daqui. Então, eu vou igualar. 1 é igual a alfa vezes A. Então, vem aqui, ó. E eu tenho que 1 é igual a alfa vezes A. Só que eu já sei o valor do alfa. O alfa é 2 terços. Então, vai ficar 1 é igual a 2 terços vezes A. E agora, só falta isolar o A. Então, o A ele vai ser igual a 3 sobre 2. Então, descobri o valor do A. Agora, eu quero descobrir o valor do B. Faço a mesma coisa, só que eu vou usar a última coordenada. Aqui, ó, 3 tem que ser igual a alfa vezes B. Então, venho aqui, da mesma forma, 3 tem que ser igual a alfa vezes B. Só que o alfa eu já sei quem é. Ele é 2 terços. Então, vai ficar 3 igual a 2 terços de B. Então, isolando o B, esse 3 vai multiplicar com esse, vai ficar 9, e o 2 vai dividir. Então, está aqui, ó. O A é 3 sobre 2, e o B tem que ser 9 sobre 2. Então, se o A tiver esse valor e o B tiver esse valor, então aqueles vetores ali, eles são paralelos. Entenderam como é que faz? Já dá agora para pegar assim, qualquer dois vetores ali, calcular quando é paralelo, que valor precisa para ser paralelo. Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá, a partir de agora, gente, agora a gente já viu o que é vetores perpendiculares, que são vetores paralelos. Agora nós vamos falar sobre base canônica. A base canônica. Então, aqui eu vou usar alguns termos de álgebra linear, mas não se preocupe. Primeira coisa, base canônica do R2.
Aí no quadro já aparece a definição para vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou demonstrar ela aqui para a gente. Eu vou mostrar aqui no plano como é que fica. A gente vai ter uma outra demonstração hoje, bem legal, que é de projeção. Vou colocar aqui, ó, base canônica. Para eu falar de base canônica, bora falar primeiro no R2. Então, eu vou pegar aqui um vetor do R2. Eu tenho aqui meu plano cartesiano. Eu pego aqui o meu vetor U. Aí, ó, esse meu vetor U ele tem coordenadas. Vou chamar de X. E aqui eu vou chamar de Y. Então, eu tenho um vetor U que ele tem coordenadas X e Y. Então, esse ponto bem aqui, a gente já sabe que é o ponto XY, né? Ou seja, esse vetor U, ele sai da origem e chega até... Escreve o vetor U dessa forma aqui, ó. O nosso vetor U é o vetor XY, ou seja, ele sai da origem e chega naquele ponto XY. Só que, vocês concordam comigo? Ó, eu vou escrever esse vetor aqui, mas de uma outra forma, aplicando as propriedades que a gente já aprendeu. Então, venho aqui, ó, escrevo. Isso daqui é a mesma coisa que o vetor x0 mais o vetor 0y. Certo ou errado? Certo ou errado? Olha só, eu posso escrever esse vetor dessa forma aqui? Sim ou não? Posso, ó, porque quando você soma esse com esse, você vai somar nas coordenadas, né? Quanto é x mais 0? É x. Quanto é 0 mais y? É y. Então tá aqui, eu não fiz nada, eu só modifiquei ali, mas é a mesma coisa. Agora, esse x aqui, gente, esse x que aparece aqui dentro, ó, só o x, ele é um vetor ou ele é um escalar? Só o x é um escalar, muito bem. E o y também, ele é o quê? Um vetor ou um escalar? Um escalar, então eu vou manipular esses dois. Olha como é que eu vou escrever agora, eu vou escrever assim. Eu vou escrever isso que está aqui, eu vou escrever assim, ó, vai ficar x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1. Isso daqui, ó, é o meu vetor 1, U. Olha só, eu mudei agora daqui para cá. Então, vocês concordam comigo que isso é igual a isso? Ou seja, eu posso tirar o x desse vetor aqui, colocar ele aqui fora, assim como o y? Também posso. Por quê? Porque, ó, se eu for multiplicar esse escalar com esse vetor, vai ficar x vezes 1, x. X vezes 0, 0. A mesma coisa aqui. Y vezes 0, 0. Y vezes 1, y. Então, não mudei nada, ainda é a mesma coisa. Só que, olha só, esse meu vetor 1, 0, esse meu vetor 1, 0 e esse meu vetor 0, 1 são vetores especiais. Especiais. Então, ó, esse vetor 1, 0, eu vou dar um nome para ele, vou dar uma letra para ele. Eu vou dar a letra I. Então, normalmente você encontra nos livros a letra I. Já esse vetor, onde ele é 1 na segunda coordenada e 0 nas outras, eu vou chamar de vetor J. Então, toda vez que você vê o vetor I, ele é 1 na primeira coordenada e 0 nas outras. O J, ele é 1 na segunda coordenada e 0 nas outras. E assim por diante. Se eu fosse desenhar esse vetor I e esse vetor J, o que eu faria? Faria bem aqui, ó. Faria o plano. Lembrando, quem é o vetor I? É o vetor que parte da origem até o ponto 1 e 0. Então, eu marcaria aqui o meu ponto 1. E o meu vetor I sairia da origem até o ponto 1. Quem é o meu vetor J? É o vetor que sai da origem e vai até o ponto 0, 1. Então, digamos que é bem aqui o meu ponto 1. Então, o meu vetor J seria isso daqui. Tá? Então, esse é meu vetor I, esse é meu vetor J. Ou seja, eu estou escrevendo o meu vetor U em função dos vetores I e J. No final, então, ó, eu escrevo assim o vetor U. Escrevo assim, ó, U é igual a xi mais yj. U é igual a xi mais yj. Ou seja, eu estou escrevendo meu vetor U em função dos outros dois vetores, do vetor I e do vetor J. Eu sempre vou poder fazer isso com qualquer vetor. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, ó,
o vetor 2, 5. Eu posso escrever esse vetor usando o vetor i e o vetor j. Como é que fica? Ficaria assim, ó, ficaria 2i mais 5j. Ou seja, quem aparece junto com o vetor i é o vetor da primeira coordenada. Quem aparece com o vetor j, desculpa, é o escalar da segunda coordenada. Tá? Então, você pode escrever qualquer vetor em função desses vetores aqui, i e j. Esses vetores aqui, eles formam um conjunto, né? Eu posso chamar isso aqui, ó. Se eu pegar esses dois vetores, o vetor i e o vetor j, eles formam um conjunto. Lá em álgebra linear, quem ainda não fez, mas vai fazer, vai aprender, nós aprendemos o que é uma base. O que é uma base de um espaço vetorial. Então, para você ter uma base, você tem que ter duas condições. A primeira, os vetores, eles têm que ser linearmente independentes. Eles têm que ser LI. Segunda condição, os vetores têm que gerar o espaço. O que é gerar o espaço? É você pegar qualquer vetor do espaço e escrever como uma combinação linear desse conjunto de vetores que você escolheu. Se isso acontece, então você diz que aquele conjunto de vetores é uma base do seu espaço. Então, sem entrar no mérito assim, com mais detalhes, eu quero dizer que esses vetores i e j, eles formam uma base para o meu R2. Tá? Eles formam uma base para o R2. É a única base? Não, não é a única base. Nós temos infinitas bases aqui para formar, mas ela é uma base especial. Por isso que a gente dá o nome de base canônica. Porque ela tem algumas propriedades especiais. Ela é fácil de transformar para ela, né? Você nota aqui que é muito fácil. Outra propriedade delas, ó, os vetores, eles são perpendiculares entre si, e se você for calcular a norma do vetor i e do vetor j, quanto vai dar? Olha só, se eu for calcular aqui, ó, calcular bem aqui, ó, a norma do meu vetor i. O meu vetor i é o vetor 1 e 0. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado vai dar raiz de 1, que é 1. Então, o meu vetor i, ele é um vetor unitário. A mesma coisa o vetor v, ou, desculpa, o vetor j. O vetor j, a norma dele também é 1, então ele é unitário. Outra coisa, eu posso dizer que o vetor i é como se fosse o versor desse eixo x, já que ele está na mesma direção do eixo x, só que ele é unitário. A mesma coisa o vetor j. Então, esses vetores aqui, eles formam a base canônica do R2. Posso fazer a mesma coisa com R3, só que agora não vai mais ser, o i não vai mais ser 1 e 0, vai ser 1, 0, 0. O j vai ser 0, 1, 0. E vai ter que ter um terceiro vetor, que a gente vai chamar de vetor k, que é o vetor 0, 0, 1. E aí você tem a base canônica para o R4, para o R5, para o R6, para Rn, onde cada um desses vetores ele vai ser 1 em uma coordenada e 0 nas outras. Então, aqui, ó, no R3, como é que fica? Aqui, ó, podemos escrever o nosso vetor u dessa forma aqui, ó, xi mais yj mais ek, onde esse conjunto de vetores é chamado de base canônica, só que agora do R3, ou do conjunto do espaço vetorial dos vetores que tem 3 coordenadas. Muito bem, vamos aqui rapidamente alguns exemplos, né? Então, olha só. Digamos que você tem esse vetor aqui, ó, π e menos 2. E eu quero escrever esse vetor em função da base canônica. Como é que fica, gente? Olha, o π, como ele está na primeira coordenada, ele vai ficar junto com o vetor i. Já o menos 2, que está na segunda, vai ficar com o vetor j. Então, vai ficar assim, ó. π vezes vetor i menos 2 vezes vetor j. Exemplo 2. Eu tenho esse vetor aqui, ó, 11, 0, raiz de 5. O 11 vai ficar com o vetor i. Raiz de 5 vai ficar com o vetor j? Não, né? Raiz de 5 vai ficar com o vetor k, já que é a terceira. O vetor j vai ficar com 0, mas como é 0, você não precisa colocar. Então, vai ficar assim, ó. 11i mais raiz de 5k. Por último, aqui você tem menos 6j mais número de Euler k. Como é que vai ficar isso aqui em função de coordenada? Em x é quanto? É 0, né? Em x é 0, porque não aparece o vetor i. Em y é quanto? Muito bem, menos 6. E em z? Número de Euler. Muito bem, então está aqui, ó. 0, menos 6 e número de Euler. Deu para entender a base canônica? Deu para entender como você escreve um vetor em função da base canônica? E JK, acho que vocês também já até estudaram isso, ou em física, ou quando vocês estão no ensino médio de vetores. Então, creio que não seja
novidade, assim, muita novidade, pelo menos para vocês. Agora vamos para o nosso último tópico e falar sobre direção e projeção de um vetor. Então, olha só, digamos que nós estamos no plano e eu quero calcular a direção do meu vetor U. Nesse caso, gente, o que eu quero? O que é calcular a direção? Achar a direção de um vetor é como se você estivesse achando o ângulo que ele forma com o eixo x, por exemplo. Então, você pode dizer assim, a direção do vetor U, de acordo com a imagem, digamos que seja 30 graus com o eixo x. Essa é a direção dele. Não, é 60 graus com o eixo y. É outra forma de falar também. Então, aqui, nosso objetivo agora é tentar achar esses ângulos aí. Nesse caso, eu chamei de ângulo θ, né? Então, eu quero achar a direção de um vetor. E eu vou usar a base canônica para me auxiliar. Então, eu vou desenhar aqui no quadro. Eu vou desenhar aqui no quadro isso que já está aí no slide de vocês. Então, digamos que você está aqui no plano. Está aqui no XY. Você tem um vetor aqui que eu estou chamando de vetor U. E eu quero descobrir a direção dele, ou seja, eu quero descobrir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, que é o que está na imagem. Então, vamos para o quadro aqui agora. Olha só, eu quero descobrir esse ângulo aqui. Vocês concordam comigo que esse ângulo que o meu vetor U ele faz com o eixo x é o mesmo ângulo que o meu vetor U ele forma entre ele e o vetor I? Porque quem é o vetor I? É esse vetor unitário bem aqui, né? Que está em cima do eixo x, ó. Digamos que ele está bem aqui, ó. Então, o meu vetor I, a direção dele é o eixo x. Então, o ângulo que o vetor U forma com o eixo x é o mesmo ângulo que o vetor U forma com o vetor I. Certo ou errado? Certo, né? Então, a gente já não descobriu hoje como é que calcula ângulo entre dois vetores, usando o quê? Usando o produto interno, produto escalar entre eles. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, olha só. Quem é o θ? θ aqui é justamente o ângulo entre o meu vetor U e o meu vetor I. Só que a gente aprendeu hoje. Como é que eu consigo descobrir usando o cosseno, usando o produto interno? Como é que a gente faz? Ó, a gente aprendeu que se eu quero descobrir o ângulo entre dois vetores, nesse caso eu tenho o vetor U e o vetor I, como é que eu faço? Eu coloco aqui, cosseno de θ é igual ao produto interno de U com I, dividido pela norma de U, vezes a norma de I. Quanto é a norma de I? Quanto é a norma de I? É 1. Por quê? Porque ele é unitário, né? A gente acabou de mostrar. Então, ó, essa norma aqui é 1. Quanto é que vai dar o produto interno de U com I? Quanto é que vai dar? Ó, vamos lá, quem é U? Vamos dizer que U tem coordenada x e y. Eu nem coloquei aqui, né? Mas bora colocar aqui, só para ficar mais completo o desenho. Então, bora dizer que tem coordenadas x e y. Meu vetor I vai até aqui. Pronto. Então, tá aqui, ó. Digamos que o meu vetor U tem coordenadas x e y. E o meu vetor I tem coordenadas 1 e 0. Então, olha só o que vai acontecer. Quando eu fizer o produto interno desse com esse, o que eu tenho que fazer? Multiplicar, né? Então, eu vou multiplicar x vezes 1. Quanto é que dá x vezes 1? X. Mais y vezes 0. Só que y vezes 0 é 0. Então, no final, vai ficar só x. Então, o produto interno entre U e I é x. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de θ é igual ao produto interno de U com I, que vai dar x, ou seja, a primeira coordenada do U, né, sobre a norma de U. Ou seja, se eu quero achar o meu ângulo θ, eu faço a primeira coordenada de U, que é x, e divido pela norma dela. O arco cosseno desse valor vai ser a direção do meu ângulo. Ou seja, vai ser o ângulo formado entre o meu vetor e o eixo x. Tá? Só que além disso, gente, nota que isso aqui tem uma outra coisa interessante, né? Digamos que você já tivesse o ângulo
Digamos que você já tivesse a direção do vetor U. Eu já tenho esse ângulo aqui, π sobre 3, π sobre 6. E digamos que você já tenha a norma do vetor U, mas você não sabe quem é x. Mas você sabe o ângulo e sabe a norma. Tem como descobrir x? Bem aqui, ó. Tá aqui. Posso isolar o x aqui. Então, nesse caso, ó, x é igual a norma de U vezes o cosseno do ângulo θ. Então, isso aqui é uma forma também, se você sabe a direção do seu ângulo, do seu vetor, desculpa, e se você sabe a norma dele, você descobre a primeira coordenada dele. Usando o mesmo raciocínio para y, e pegando agora esse vetor bem aqui, ó, que é o vetor que o meu... Vetor não, né? Chega no final da aula, a gente já... O que é vetor, fala o ângulo, o que é ângulo, fala o vetor, né? Então, tá aqui. Pegando esse ângulo bem aqui entre esse vetor, vou chamar ele de alfa, e agora eu vou considerar aqui, ó, o meu vetor canônico J. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, e fica até dever de casa para vocês, né? Se eu fizer cosseno de alfa igual produto interno de U com J sobre norma de U vezes norma de J, vai dar uma coisa muito parecida com isso daqui. Vai dar isso daqui, ó, vai dar Y é igual a norma de U vezes o cosseno de alfa. Vocês com certeza já viram isso daqui, só que de um outro jeito, né? Porque normalmente, ó, eu pego aqui, formo um triângulo retângulo, calculo o cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Aí me dá essas fórmulas aqui. Só que ao invés de aparecer cosseno de alfa, aparece aqui, ó, seno de θ. Mas não tem problema, por quê? Porque o alfa e o θ não são complementares. Quando você tem dois ângulos complementares, tem uma propriedade ali, trigonométrica. O cosseno de um é igual ao seno do outro. Né? Então, ou seja, o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Então, não tem problema, você pode usar assim ou pode usar assim. Né? Pode usar cosseno de alfa e seno de θ. Deu para entender como a direção ela é importante? Ela nos ajuda a achar as coordenadas. Ou se a gente tem as coordenadas, eu consigo achar a direção do meu vetor. Agora, e para o R3? Mesma coisa. Né? Mesma coisa, só que com três eixos agora. Então, tá aí, ó, trouxe o nosso slide, o nosso espaço agora. E aí você, como você tem três eixos, né? Você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, então é claro que o seu ângulo aí que eu estou chamando de V, ele vai formar três ângulos, né? Ele vai formar um ângulo com eixo X, que nesse caso eu estou chamando de alfa, nesse meu desenho aí. O ângulo que ele forma com o eixo Y, que é o eixo verde aí, que eu estou chamando de beta. E ainda tem o ângulo que ele forma com o eixo Z, que é o eixo azul, que aí eu estou chamando de lambda. Mas se você for reparar, aqui ó, no R3, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Quem é o meu alfa? O alfa é o ângulo, né, como vocês estão vendo aí no desenho, é o ângulo entre o vetor V e o eixo X. Só que o eixo X eu vou usar aqui o meu vetor I. Quem é o meu beta? Beta é o meu ângulo entre o meu vetor V e agora o meu vetor J. E quem é o lambda? O lambda é o ângulo entre o meu vetor V, só que agora o meu vetor K. Então, pronto. Então, aqui, gente, já que eu sei que o alfa é o ângulo entre o vetor V e o vetor I, o beta é o ângulo entre o vetor V e o vetor J, e o lambda é o ângulo entre o vetor V e o vetor K, eu posso de novo aplicar essas propriedades. De novo. Por exemplo, posso começar aqui já com lambda. Eu sei, aqui, ó, pelo que a gente aprendeu, que eu consigo calcular esse ângulo lambda dessa forma aqui, ó. O cosseno de lambda vai ser igual ao produto interno de V com K dividido pela norma de V vezes a norma de K. A mesma coisa. Só que aqui a norma de K é igual a 1, porque ele é unitário. Se você faz produto interno de V com K, o que que dá? Considerando que o V é um vetor X, Y, Z. Então, quando você faz produto interno de V com K, o que que dá?
dá o x, dá o y, dá o z. Então, esse produto vetorial vai dar z, e no final você vai ter isso daqui, ó. Você vai ter que z é igual a norma de v vezes o cosseno do lambda. A mesma coisa você vai fazer com os outros, é dever de casa. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que para os outros. No final, no caso do meu ângulo beta, vai ficar y é igual a norma de v vezes o cosseno de beta. E no caso ali do alfa, vai ficar que o x é igual a norma de v vezes o cosseno de alfa. Pronto. Então, olha só, digamos que você tem um vetor, você sabe a norma dele e você sabe o ângulo que ele faz com eixo x. Ou seja, você sabe o ângulo alfa, você sabe o ângulo beta e você sabe o ângulo lambda. Eu quero descobrir as coordenadas. O que eu faço? Jogo nessa fórmula aqui. Ah, professor, quando é que eu vou ter a norma, mas não vou ter a coordenada? Não faz sentido. Faz sentido. Na física, isso acontece muito. Você fala assim, eu tenho um vetor força de intensidade 30 newtons nessa direção. Ou seja, eu te dei a direção e eu te dei a norma do vetor, que eu falei de intensidade, mas eu não te falei as coordenadas. E aí eu te pergunto, tá, qual é, por exemplo, o valor dele em x, da projeção dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí você vai ter que usar essas coisas aqui para descobrir a coordenada x, y e z dele. Né? Então, de certa forma, tem muitos casos que você vai ter só a norma e a direção e você quer descobrir justamente aqui as coordenadas, x, y e z. Tá, agora, quem sabe direção, vamos para a nossa última parte, finalzinho da aula já. E na nossa última parte nós vamos ter uma demonstração, mais uma demonstração. A gente começou e vamos terminar com uma demonstração, né? Então, vamos demonstrar aqui a projeção de um vetor. Vamos entender o que é uma projeção e como eu faço para calculá-la. Então, vou apagar aqui, vou usar o primeiro quadro. Então, vamos lá. Digamos que você tem dois vetores e você quer projetar um vetor em cima do outro. O que você faz? Como é que você calcula isso daí? Vamos lá, a gente está falando agora de projeção. Projeção. Então, digamos que você tem um vetor U e bem aqui você tem um vetor V. Pronto. Tá aqui, digamos que você tem um vetor U aqui no quadro e aqui você tem um vetor V. Eu quero saber o vetor que é a projeção de U em V. Primeira coisa, o que é projeção? Projeção, você pode pensar nela como se fosse a sombra de um vetor. A sombra. Então, eu quero fazer a sombra desse meu vetor U aqui no vetor V. Normalmente, quando a gente fala de projeção, a gente fala em cima dos eixos, né? Eixo X e eixo Y. A gente vai fazer isso depois, ou na próxima aula. A gente vai fazer a projeção, mas aqui eu estou falando de uma projeção geral. Eu tenho um vetor U, eu tenho um vetor V, e eu quero projetar esse vetor U em cima do vetor V. Como é que eu faço? Primeiro, eu pego bem aqui, onde o vetor U termina, eu junto os vetores primeiro aqui, né, o ponto inicial deles, e aqui eu vou fazer um tracejado que seja perpendicular ao meu vetor V. Tá? Então, aqui, faço um tracejado de modo que eu chegue aqui no vetor V de forma perpendicular. Então, aqui, Então, eu projetei o meu vetor em cima do vetor V de forma perpendicular. Tá bom? Beleza. Quem é a minha projeção U aqui em V? A minha projeção U em V vai ser justamente o vetor que começa aqui, onde os dois começaram, e termina aqui. Tá? E termina aqui. E termina nesse ponto aqui que eu fiz. Então, o que eu quero descobrir, eu quero pegar esse vetor U, projetar no vetor V e descobrir o valor desse ângulo bem aqui, que eu fiz de verde. Então, esse meu vetor aqui é o que eu vou chamar, posso chamar de duas formas, tá? Mas eu vou colocar, ou eu escrevo assim, isso daqui é a minha projeção, isso que está de verde é a minha projeção do meu vetor U em V. Tá? Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever só assim, o vetor U e aqui índice V. Tá?
Mas o que é a projeção? É esse vetor aqui, que eu projeto o meu vetor em cima do meu vetor V. De forma perpendicular, ele começa aqui e termina aqui. Aí eu quero descobrir quanto vale esse vetor. O que eu faço? Primeira coisa, vocês concordam comigo que esse vetor aqui, que é a projeção, ele não é paralelo ao vetor V? Sim ou não? É, né? Então, se ele é paralelo ao vetor V, significa que existe uma constante alfa, ou seja, que essa minha projeção aí, ó, essa minha projeção de U em V é um vetor que tem essa cara aqui, ó, ele é alfa vezes V. Ele é alfa vezes V. Ou seja, ele é uma constante multiplicada com V, já que eles são aqui, ó, paralelos. Tá, agora o problema é, como é que eu acho esse alfa aqui? Como é que eu descubro quanto vale esse alfa? Esse que vai ser o nosso desafio agora. Achar o valor de alfa para eu poder multiplicar. Mas nota que a projeção de U nada mais é do que o múltiplo de V. Eu pegar o vetor V e multiplicar por uma constante alfa. Que constante alfa é essa? É o que a gente vai descobrir agora. Para isso, ó, a gente vai olhar para esse triângulo retângulo que a gente formou. E aí eu vou fazer que nem eu fiz no início da aula. Ó. Eu vou pegar e desenhar esse triângulo retângulo bem aqui, só que sem olhar para os vetores, olhando só para as medidas, para a norma. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo mais ou menos assim. Aqui é 90 graus. Aqui, ó, a hipotenusa dele coincide com a norma do meu vetor U. Então, aqui eu tenho a norma do meu vetor U. Ah, sim, desculpa, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo formado entre U e V, que também é o mesmo ângulo formado entre U e a projeção. E agora, quem é esse daqui, gente? Esse aqui é a norma desse meu vetor projeção. A norma dele. Vou colocar assim, ó. Aí eu posso escrever ou norma disso ou norma disso, tanto faz. Vou colocar assim, norma do meu vetor projeção. Pronto, norma do meu vetor projeção. E aí o que eu faço? Olha só. Eu vou olhar para esse meu ângulo aqui, θ, e eu vou aplicar cosseno. Isso aqui não é um triângulo retângulo, então posso aplicar trigonometria. Quando eu faço isso, vai ficar assim, ó. Cosseno. Para ter mais espaço, vou fazer logo no quadro 2, tá? Vocês vão ver que essa demonstração ela é bem interessante também. Deixa eu ver só quanto tempo a gente tem para não me empolgar também, né? Ah, ainda tem muito tempo, tá ótimo. Então, olha só, a gente vai olhar para esse nosso triângulo aí, que tem a nossa projeção, e eu vou aplicar cosseno nele. Então, olha só. Eu sei que o cosseno de θ é igual. Aí eu vou voltar para cá. O ângulo está aqui, né? Então vai ficar cateto adjacente, que é a norma dessa projeção, sobre hipotenusa, que é a norma de U. Tá, só que a projeção, gente, eu já sei que ela é um múltiplo de V, né? Então, ao invés de eu escrever isso daqui, eu vou escrever norma de alfa V. Tá? Então, vai ficar aqui, norma de alfa V, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é a norma de U. Lembrando que meu objetivo é achar o valor de alfa, porque o valor de θ eu já tenho, o valor de V e de U eu já tenho. Então, eu vou isolar esse alfa. Aí eu venho, norma de alfa V é igual a norma de U vezes o cosseno de θ. Tem uma propriedade que eu posso tirar essa minha constante da minha norma. Só que quando eu tiro, vai ficar módulo. Então, vai ficar assim, ó, módulo de alfa vezes norma de V é igual a norma de U vezes o cosseno. Lembrando que eu quero isolar o meu alfa, por isso que eu tirei da minha norma. Só que nesse caso, eu estou considerando o alfa positivo. Por quê? Porque volta para cá, ó. Na forma que eu defini a projeção, na hora que eu projetei o meu vetor no vetor V, eu não quis manter o sentido do meu vetor V. Aqui, ó, não está no mesmo sentido, esse vetor de verde, esse vetor V aqui, branco. Então, se está no mesmo sentido, o meu alfa é positivo. Porque se ele fosse negativo, ele ia trocar o sentido. Então, já que o meu alfa aqui, ó, eu estou considerando ele como positivo, então, nesse caso aqui, ó, eu posso tirar o meu módulo, deixar só alfa mesmo. E agora eu vou isolar o alfa. Então, alfa é igual a norma de U vezes o cosseno de θ dividido
pela norma de V. Ficou bonito? Ficou, mas vai ficar mais bonito. Vai ficar mais... O que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou usar a mesma propriedade que a gente aprendeu no início da aula. Qual foi a propriedade? Essa daqui. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer aqui. No quadro 1. Olha só. A gente aprendeu hoje, na aula de hoje, né? Que o produto interno de U com V é igual a norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles, do menor ângulo entre eles. Então, olha só, vocês concordam comigo que, já que isso aqui é verdade, então, norma de U vezes o cosseno de θ é igual ao produto interno de U com V dividido pela norma de V? Sim ou não? Ó, olha para o lado direito, eu só peguei e dividi todo mundo pela norma de V. Lembrando que são vetores não nulos. Então, ficou que a norma de U vezes o cosseno é o produto interno sobre a norma de V. Né? Aí eu venho aqui, ó, o que eu tenho aqui desse lado, no numerador? Não é norma de U vezes cosseno de θ? Eu não acabei de mostrar ali que norma de U cosseno de θ não é produto interno de U com V sobre norma de V? Então, é o que eu vou usar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá, no lugar do numerador, eu vou colocar aquele resultado. Então, vai ficar alfa igual a produto interno de U com V dividido, aqui eu já tinha norma de V, eu já tinha. Só que aqui do outro lado vai aparecer uma outra norma de V, no denominador. Então, quando eu multiplicar a norma de V com a norma de V, aqui vai ficar norma de V ao quadrado. Ou seja, o nosso escalar é dado dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho que pegar o produto interno de dois vetores e dividir pela norma de V ao quadrado. Isso aqui pode assustar, mas isso aqui é um número. Não é um número? Produto interno não é um escalar? Norma ao quadrado não é um escalar? Isso aqui é um escalar. Acaba aqui? Não, não acaba aqui. Por que não acaba aqui? Porque a projeção, ó, volta para cá. A projeção do meu vetor em V, ele é esse meu escalar alfa vezes V. Meu escalar alfa é aqui. Então, você vai calcular o escalar alfa e depois você vai ter que multiplicar com V. Então, pronto. Agora sim. Acabando aqui, ó. Então, projeção de U em V é igual a isso daqui, ó, que vocês estão vendo, é esse alfa, que é o produto interno de U com V dividido pela norma de V ao quadrado. E no final, você ainda vai multiplicar isso aqui pelo vetor V. Aí pronto, você termina. Você consegue achar a projeção. Gostaram da demonstração? Muito boa, né? Muito boa. Então, na prova, você vai decorar isso daqui? Claro que não. Você vai demonstrar isso daqui na prova. Então, você vai falar assim, ah, eu lembro como é que demonstra, pego lá o vetor, uso lá as relações trigonométricas e chego nesse valor. Bom, olha, antes da gente acabar, eu só queria deixar um dever de casa para vocês, pelo menos, né? Então, olha aqui, exercício. Então, anotem aí, ó. Não, mas isso é muito fácil, isso aqui é didático, ó. Calcule a projeção de U, esse vetor aqui, o I mais 2J, sobre esse meu vetor V, que é 3I mais J. Então, anote aí, ou então, pelo menos, depois você pausa o vídeo, né? Para você fazer essa projeção, até para você entender e melhorar o entendimento com relação a essa fórmula que a gente acabou de desenvolver. Na próxima aula, nós vamos ter equação da reta, equação do plano e produto vetorial. Então, não percam, até quarta-feira, até a próxima aula. Obrigado pela presença de vocês.